assento, glória a Deus. Aleluia. Semana passada a gente teve um evento aqui, foi maravilhoso. Muita gente. Deus tem feito grandes coisas, amém? Estou aqui passeando no meio, eu estou sentindo um espírito de quebrantamento. Bem quebrantado desde ontem, porque eu estou no meu coração que Deus ele vai fazer coisas grandes, como já tem feito na nossa igreja. Glória a Deus. Eu creio que hoje vai ser um dia também de quebrantamento, amém? Amém. Quem está comigo nessa? Está sentindo também, e vendo também que Deus está movendo no nosso meio algo que já está trazendo quebrantamento. Amém? Hoje eu trouxe a minha Bíblia antiga. Essa Bíblia minha aqui, só essa aqui deve ter uns 15 anos. Coisinha rápida. E eu já li essa Bíblia várias vezes. Mas às vezes a gente se depara com alguns versículos que a gente fala, eu nunca tinha visto isso. E hoje vai ser um daqueles dias que impacta a gente, amém? Então, para que o Érico está aí? Eu gostaria de estar acompanhando com vocês hoje alguns textos sobre o que está escrito, o tema principal ali, está no livro de Gênesis. Abra comigo aí, livro de Gênesis, quem trouxe a Bíblia. Eu vou ler somente 2 versículos, começar um em Gênesis e na sequência em outro texto, tá? Gênesis 4, versículo do 9 ao 10. Aleluia. Gênesis 4, versículo do 9 ao 10. Todo mundo achou? Eu sou um pouco antigo, eu sou do tempo em quando falava referência bíblica, a gente ouvia barulho de folha, né? Folha, hoje não tem mais barulho de folha, né? É tudo digital. Mas amém. Deus continua falando conosco através do digital também, amém? Todo mundo achou aí? Também está aqui colocado bem grandão na tela, né? Eu gostaria de estar vendo com os irmãos, então, esse texto que fala assim: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Presta atenção nesse versículo de número 10. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do teu irmão está gritando, pedindo vingança. Aleluia. Na minha outra versão, está um pouquinho diferente, está escrito assim, versículo de número 10 está assim: e disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, várias vezes eu já li a Bíblia, né? A gente chega uma hora que para de ficar enumerando a quantidade de vezes que leu. Glória a Deus. E chega um momento de que passa alguns momentos que você já, não é você lendo a Bíblia, mas é ali a Bíblia te lendo. E muitas das vezes a gente é movido por revelação. Eu falo que aqui em cima eu não prego nada que for de mim mesmo. Para mim pregar tem que ter uma revelação de Deus, amém? Porque se não tiver revelação é coisa minha, é coisa do homem. Mas se tiver revelação, aí eu creio que ela vai surtir efeito. Então nesse texto que a gente acabou de ver, hoje eu vou estar falando bem, né? Bem bastante assim, contando essa história, porque eu creio que todos vocês conhecem essa história, amém? A história de Caim e Abel, todo mundo conhece? Tem quem não conhece? Então eu vou estar contando. Nós vamos ver aqui um pouquinho, só um pedacinho da história de Caim e Abel. Lá, todo mundo lembra que Deus ele criou o homem à sua imagem, conforme a semelhança de Deus no paraíso. O nome desse homem, como que era? Que Deus criou? Adão, não é isso? Deus não criou Adão? Depois, na sequência, ele criou quem? Eva. Então, todo mundo conhece a história de que Adão, a serpente engana Eva come do fruto, não acontece nada. Ela passa para o Adão, quando Adão come o fruto, o que acontece? Ele é expulso do paraíso, não é isso? Quando ele é expulso, o que é que acontece? Ele tem um filho. E o nome do primeiro filho de Adão e Eva é Caim. O primeiro filho é Caim. Então, quando Caim ele está crescendo, ele está ali desenvolvendo a sua vida, seu trabalho, o pai e a mãe deles ficam, né? Vem mais um irmão, e o nome desse irmão é como?
Abel. Então, o segundo nome do filho de Adão e Eva chama-se Abel. Acontece que aqui, esse texto que a gente acabou de ler, conta a história do primeiro homicídio na terra. A primeira vez que aconteceu de um ser humano matar outro alguém. E aconteceu movido por um sentimento de inveja, rivalidade, porque Caim e Abel, eles não tinham contato com Deus. Então eles pensaram em uma forma de fazer um contato com Deus. E a forma deles contatar com Deus, eles levantaram um altar, um trouxe daquilo que sobrava, o Caim trouxe daquilo que sobrava, pegou mantimentos, frutas, cereais, frutas em geral, e colocou ali e ofereceu aquilo para Deus. E aconteceu que Deus ele não aceitou a oferta de Caim, não é isso? Mas quando foi a vez de Abel, Abel ele veio e ele ofertou algo para Deus. O que Abel ofertou para Deus? Abel ofertou aquilo que ele tinha de melhor, que foi um cordeiro, um animal. Ele sacrificou o animal e Deus atentou para o sacrifício de Abel. Não é isso? Acontece que isso gerou na vida de Caim um sentimento ruim, um sentimento de inveja. E esse versículo que a gente acabou de ler, o versículo de número 9, diz que Caim matou Abel. Vamos ver o versículo 8? Tem aí, Eric, 8. Caim disse, olha só a intenção de Caim com o irmão. Caim com o irmão dele. Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo, né? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O primeiro homicídio na Bíblia. Verso de número 9, então, diz que o Senhor viu aquilo ali. E o Senhor chegou para Caim e falou, por que você fez isso? O que é que está acontecendo, Caim? Aonde está seu irmão? E ele fala, por acaso sou eu cuidador? Por acaso eu tenho algum compromisso com meu irmão? Sei lá de Caim, sei lá de Abel. E Deus vem e fala para ele, versículo número 10. E o Senhor disse, o que foi que você fez? E o que me chamou bem a atenção nessa noite que eu quero estar falando é que o sangue fala. Aleluia. Você já viu algum tipo de coisa nos dias de hoje falando que o sangue fala? Como é que Deus ele vem e ele fala para Caim assim, eu sei o que você fez, porque o sangue do seu irmão chega até mim nos céus. Aleluia. Não é algo novo? Não é algo que sugou de ler isso aí? Não é algo interessante de você entender, o sangue do meu irmão, da qual eu matei. Pensei que tinha terminado ali, porque eu já fiz o que tinha que fazer, mas o sangue dele continua clamando. E Deus está me perguntando o que eu fiz com o meu irmão, sendo que o sangue do meu irmão clama. É algo profundo, não é? Nessa noite eu quero falar com os irmãos que o sangue clama. Aleluia. Aí eu fico pensando, o que é que o sangue de Caim, ou o sangue de Abel falava para Deus? Qual seria a comunicação do sangue de Abel para Deus? O que vocês acham que Abel estava falando através do sangue dele? Meu irmão me matou. Né? Meu irmão me matou. Você não vai fazer nada, Deus. Era um clamor, era um sangue que falava um clamor, mas um clamor de vingança. Nesse texto aqui mesmo fala, voltou para, né? Na minha outra versão aqui fala também que era algo voltado para a vingança. Então o clamor do sangue de Abel era um clamor por justiça. Por justiça. Era um clamor por vingança. Essas coisas, nós vemos tudo isso lá, antigamente acontecia isso. Por que o sangue de Abel clamava por justiça para Deus? Por que o sangue de Abel clamava por vingança para Deus? Nós entendemos que no Velho Testamento, quando chegou no livro de Êxodo, o povo foi para o deserto. E a maneira do povo se comunicar com Deus, eles tinham que trazer um sacrifício. O sacrifício era levado ao sacerdote, o sacerdote matava aquele animal, e aquele sangue purificava o animal. Então nós entendemos que o sangue de Abel era um tipo de tentar nos aproximar por Deus, ou aproximar de Deus,
através daquilo que estava lá no Velho Testamento. O sangue de Abel tentava nos aproximar de Deus através de coisas que estavam no Velho Testamento. Amém? Hoje nós estamos vivendo o quê? O novo ou o velho? Nós estamos presos no novo ou estamos presos no velho? Nós estamos debaixo de qual lei que nós vivemos hoje? A lei, na nova lei, ou seja, não tem na verdade lei, é a nova aliança, né? Nós estamos debaixo então daquilo que está a partir do livro de Mateus, a nova aliança, não é isso? Então aquele sangue de Abel, ele clamava somente por uma justiça e uma vingança humana. Uma justiça e uma vingança humana. Vocês estão comigo, queridos? Está difícil? O sangue de Abel clamava por uma justiça humana. Quando eu abro outro texto na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 24. Aleluia. Hebreus 12, 24. Aleluia. Todo mundo aí? Eu estou me segurando já. Então a gente viu que o sangue de Abel conectou a Deus. E o sangue de Abel era algo humano, que pedia sacrifício, que pedia vingança, que pedia justiça para ele. O meu irmão me matou, como a Jana disse. Meu irmão me matou, Deus. O meu sangue vai falar com o Senhor. Uma justiça humana, algo provido do homem. Mas quando a gente lê Hebreus, capítulo número 12, versículo número 24, está escrito assim: e a Jesus, o mediador da nova, aleluia, da nova aliança, e ao sangue da aspersão o sangue da aspersão que fala. Olha, a gente não viu lá no Velho Testamento, nos livros de Gênesis, que o sangue de Abel clama, fala? E a gente está vendo aqui no livro de Hebreus, Novo Testamento, que o sangue de Jesus também fala. Aleluia! Vocês estão comigo, queridos? O sangue de Jesus também fala. E sabe o que é melhor ainda? Ele não fala de coisas pequenas como faz a justiça por mim, Deus. Me vinga, Deus. O texto diz, fala melhor que o sangue de Abel. Versículo 25, Eric. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, né, que está falando do sangue de Jesus, para a gente não tomar cuidado, para a gente não deixar de ouvir o que esse sangue de Jesus tem para falar. Na minha outra versão aqui, está escrito assim, ó, o verso número 24, volta lá, Eric. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e a seu sangue da aspersão, que fala coisas, na minha outra versão, não sei se é que você está escrito assim, que fala coisas superiores ao sangue de Abel. Então o sangue de Jesus, ele fala de coisas superiores que o sangue de Abel. E aí eu fiquei meditando, o que será que o sangue de Jesus fala? Aleluia! O que vocês acham que o sangue de Jesus fala para conosco hoje? Porque se o dia Abel fala, e Abel sendo justo, pediu vingança por ele, será que o sangue de Jesus, sendo justo também, será o que é que o sangue de Jesus fala? Nós vemos então dois tipos de sangue falando: o sangue de um homem natural e o sangue de um homem que era Deus, um Deus que se fez homem, e ele veio à terra, cumpriu um propósito, e o sangue dele fala de algumas coisas que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa noite. Então o sangue fala, o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores ao sangue de Abel, tá bom? Enquanto o sangue de Abel, ele clama por justiça e vingança, isso aponta ali, né, quando o sacerdote ia oferecer ali o sacrifício, todo o pecado da pessoa ia por animal. Quando o sacerdote ia matar um animal, o pecado que a pessoa estava trazendo era colocado tudo naquele lugar ali. Então o sangue de Abel apontava para o pecado. Foi o meu irmão que me matou, o sangue de Abel. Meu irmão me matou. Agora o sangue de Jesus já é diferente. O sangue de Jesus já vai para uma outra linha de raciocínio. O que vocês acham que o sangue de Jesus falava ou fala até hoje? O sangue de Jesus, ele fala de alguns pontos. Vamos lá.
Enquanto o sangue de Jesus nos fala de algo superior ao sangue de Abel. Vamos lá, Lucas capítulo de número 23, 34. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Nesse momento, Jesus ele estava sendo pregado na cruz. Jesus na cruz estava sendo pregado ali. Ele estava de braços abertos. E diferente do sangue de Abel, que clamava por justiça, o que é que o sangue de Jesus pedia nesse momento? O sangue de Jesus, nesse exato momento, ele falava sobre... O sangue de Jesus, nesse exato momento, falava sobre perdão. O sangue de Abel falava, me vinga, faz justiça por mim. O sangue de Cristo, quando foi derramado, falava o quê? Veja, eram os romanos crucificando Jesus. Eram os romanos batendo nele na cruz ali. E ele não podia falar, pai, vinga todo mundo aqui. Manda um raio, destrói todo mundo. Estala os dedos, igual no filme, e acaba com tudo, só deixa o que eu quero. Mas enquanto ele estava sendo preso, enquanto ele estava sendo açoitado, enquanto ele estava sendo castigado, o que é que ele falou? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Então, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o quê? Então, um dos pontos que o sangue de Jesus fala é sobre perdão. Perdão de quê? Do que é que o sangue de Jesus fala? Perdão de quê? Pecados. Essa é a base do Evangelho. Essa é a principal base da que você tem que ter um entendimento nessa noite. O sangue de Jesus, ele fala, dizendo que o sangue dele, o preço que ele pagou na cruz, já foi feito. Você está livre de qualquer condenação. Você consegue captar isso? Já não há mais nenhuma culpa que possa te acusar de nada. O sangue de Jesus já pagou o preço. Consegue entender isso, queridos? Aleluia. Enquanto o sangue de Abel clamava por vingança e justiça, o sangue de Jesus clama por perdão, por misericórdia, por graça. Enquanto os crentes, enquanto nós não entendermos que o sangue de Jesus clama por perdão de pecados, vai ser difícil a gente conseguir algo na nossa vida, porque o inimigo vai vir sempre jogar alguma coisa nos nossos ouvidos e nós vamos entender, vamos aceitar isso aí. O inimigo vai falar de algum pecado que você fez e você não vai conseguir avançar. Por quê? Porque você ainda não teve um entendimento que o sangue de Jesus fala de que nós somos livres do pecado. Aleluia. Você consegue entender, querido, a dimensão que tem isso aí? O sangue fala de que nós estamos perdoados. Efésios capítulo número 1, versículo número 7 diz, Efésios 1, 7 diz, nele temos a redenção, nele nós temos a redenção. Aleluia. Falar de redenção é maravilha. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é remissão? Através do sangue de Jesus, o sangue de Jesus clama coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Jesus clama que nós temos remissão. O que é remissão? Remissão era o escravo, que ele estava no pátio para ser vendido. Ele tinha um dono, o dono queria desfazer dele, um escravo. E se eu gostasse daquele escravo, eu chegava até esse dono e falava, eu gostei desse escravo, eu quero ele para mim. Então eu vou estar redimindo aquele escravo para mim. Redenção fala sobre um preço que foi pago. O preço que era para mim e para você pagarmos hoje está totalmente pago. Nós éramos escravos do pecado. Éramos escravos do pecado. Mas hoje nós somos livres, porque Ele já pagou o preço por nós. Hoje nós somos redimidos pelo quê? Pelo sangue do Cordeiro. Olha o texto. Nele nós temos a redenção. Está dando para entender? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, o livramento dos pecados. O sangue de Jesus pagou um preço por nós. Sabia que você foi comprado por coisas não corruptíveis como prata e ouro? Você foi
comprado, eu fui comprado, você foi comprado por coisas muito mais valiosas do que meras coisas como prata e ouro. A Bíblia diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus, aleluia por isso. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O primeiro ponto que Jesus faz ali na cruz, quando ele morre, nós entendemos que o sangue de Abel buscava uma justiça própria, buscava uma vingança contra seu irmão Caim. Nós entendemos que era algo que partia do ser humano, mas quando o sangue de Jesus fala, ele está falando de remissão, e remissão tem a ver com preço. Aleluia, queridos. A gente tem que entender isso aqui. O inimigo não pode, você não pode dar ouvido para o inimigo, não, queridos. O inimigo chega no seu ouvido, fala um monte de coisa para você, você aceita. Saiba que você foi comprado, você tem um dono, aleluia. Por que você acha que nós falamos de Jesus como Senhor? Porque Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele pagou um preço por mim e por você. Ele nos redimiu. Aleluia. A palavra redenção, no original grego, está escrito assim. A palavra redenção usada aqui tem uma origem no grego que se chama apólitros, que significa libertação total mediante um pagamento. Olha o original grego como que é. Um escravo foi colocado no pátio. Redenção fala, ele está totalmente livre diante de um pagamento. Isso é redenção. Então, querido, nós não podemos cair mais em acusação do inimigo, amém? Se o inimigo vier falar alguma coisa na orelha, no seu ouvido, você lembra ele e fala, olha, o Senhor já pagou, eu sou redimido. Eu sou redimido. Não tem mais nenhuma ação do inimigo contra a minha vida. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Aí você faz, se o inimigo tentar lançar alguma coisa, você lembra ele. Lembra ele desse versículo que a gente acabou de ver aqui. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. A palavra redenção usada ali, significa apólitos, que significa libertação mediante um pagamento. O sangue de Jesus é um pagamento definitivo, que satisfaz a justiça divina, libertando-nos da escravidão do pecado. Você é liberto do pecado. Você é liberto do pecado. Aleluia. Ninguém tem pecado aqui. Jesus, obrigado que você me tirou dos pecados. De vez em quando eu dou umas erradas, Jesus. Obrigado porque o teu sangue libertou do pecado. De vez em quando eu faço. Continuo fazendo 50 anos, Jesus. 25 anos como crente. Obrigado porque o seu sangue ainda me libertou do pecado. E se eu pecar amanhã, Senhor, naquele negócio, naquele outro negócio, o teu sangue me libertou disso aí. Obrigado, Jesus. Eu tenho motivo para estar alegre. Tem mais alguém comigo? Amém. Aleluia. Pensei que era só eu que tinha pecado. Já pensou, gente? Que interessante. Vocês também têm? Não acreditam? Porque na hora que eu falo que o sangue de Jesus nos libertou do pecado, todo mundo fica quieto. Aí eu preciso brincar com os irmãos. O sangue de Jesus, Ele nos libertou do pecado. Eu era uma pessoa alcoólatra. Estava indo nessa direção. O sangue de Jesus me libertou disso. Eu era uma pessoa que andava rodeada de gente no Brasil. Muitas pessoas queriam estar perto de mim. Mas não era pelo que gostavam de mim ou de alguma coisa. Era aquilo que eu podia dar por elas. Estava indo numa direção do alcoolismo. Até o dia que eu entendi que o sangue de Jesus me libertou dos meus pecados. Libertou você também? Amém. Então estamos juntos nessa. Vamos caminhando. Porque o sangue de Jesus fala de coisas superiores ao sangue de Abel. Enquanto o sangue de Abel era só algo referente à justiça, vingança, o sangue de Jesus fala, você é redimido. Satanás não tem acusação sobre a sua vida. Aleluia. Vamos continuar? Diferente do clamor do sangue de Abel, que existia uma justiça, o sangue de Jesus clama por misericórdia, deixando claro de que nós hoje somos justos diante de Deus. Aleluia.
Eu não merecia, e eu tenho certeza que nenhum de nós aqui merecíamos. Mas hoje, quando Deus ele olha para mim e para você, sabe como Ele nos vê? Pessoas justas diante de Deus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. O sangue de Jesus nos justifica. O preço que estava sobre nós, a placa ali, valendo um valor, Jesus pagou com o sangue dele. E o sangue dele então faz com que hoje eu possa chegar perante Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui desse jeito, o Senhor me aceita? Jesus fala: claro que eu te aceito. O sangue do meu filho pagou o preço por você. Aleluia. Vamos chorar daqui a pouquinho na hora da oração, hein? Porque o sentimento muito forte, a presença muito forte de quebrantamento. E eu estou me segurando aqui. Aleluia. Segundo ponto, o sangue de Jesus fala de amor. Aleluia. A gente vê que o primeiro sinal do sangue é que ele fala que nós somos redimidos, que não há acusação de inimigo sobre a sua vida. O segundo ponto é: se eu sei que eu sou redimido, eu começo a amar sem ninguém falar nada para mim. Você tem que amar fulano, tem que amar ciclano, independente se eu fui alcançado, eu entendo o valor daquilo que Deus fez por mim, automaticamente eu começo a amar todo mundo. Por quê? Porque eu não valia nada. E se hoje eu estou aqui, é porque a mão do Senhor, o amor do Senhor está sobre a minha vida. Aonde que a gente vê isso? A Bíblia fala de Jesus. Ele chegou em uma casa e ele foi visitar um religioso. E o religioso, havia várias regras para o religioso daquele tempo poder aceitar Jesus na casa dele. E aquele religioso não fez nada, não fez nenhuma das regras que tinha que ser feito naquele tempo. E sem convidar, do nada, aparece uma pessoa que amava Jesus. Aleluia. Aparece uma mulher com um vaso gigante, cheio de perfume. Ela quebra sobre Jesus. E ela começa a falar do amor dela por Jesus, não com palavras, mas com gestos. E ela começa a enxugar ali os pés do Senhor Jesus, como? Com os cabelos dela. Uma expressão de amor. Só ama quem entende que foi perdoado. Guarda isso em algum lugar aí. Guarda isso na memória. Abre a pastinha aí. Só entende de amor quem sabe o quanto muito foi perdoado. Vamos ver isso? Lucas capítulo número 7, versículo de número 47. Lucas 7, 47. Jesus falando depois que aquela mulher veio e fez toda aquela adoração com ele. Vocês querem ler o texto inteiro? Leia. Amém? Então ela fez toda aquela adoração e Jesus ele veio e falou ali com o fariseu, falou ali com o religioso: olha, você não me fez nada que era para ser feito, porque se você me chama de Senhor, na verdade você tinha que cumprir regras, algumas regras para me receber na sua casa, e você não fez nada. Mas essa mulher é diferente, e essa mulher vem, quebra o perfume sobre mim, enxuga meus pés com lágrimas e com os cabelos dela. E aí Jesus fala isso dela. O que Jesus fala? Jesus fala: por isso afirma você que os muitos pecados, aleluia, aleluia, por isso afirmo que os muitos pecados dela foram, aleluia. Vocês estão comigo, gente? Porque ela é muito, mas aquele a quem pouco se perdoa. Você está entendendo a importância de você entender o perdão que nós recebemos através do sangue de Jesus? Por que tem gente na igreja que não avança muito, está limitado? Porque não entende o quanto que ele é valioso, ao ponto de Jesus se fazer homem e pagar um preço por mim e por você. Dá para imaginar? Jesus, ele sendo Deus, ele se esvazia do seu ser divino, vem na terra, se torna um de nós, paga um preço por nós, e eu não entendo isso. E fico 50 anos na igreja sem entender isso. Vira um religioso. Mas aí chega alguém que entende do nada. Chega alguém aqui com uma semana de convertido, entrando dando cambalhota aqui, e faz aquela algazarra aqui. E aí quem é muito tempo religioso fala: não precisa disso, para que isso? Era o pensamento daquele religioso. Para que se ele soubesse
que essa mulher, o que ela faz, tenho certeza que ele não deixaria nem tocar nele. A pessoa que entende o quanto que ela foi perdoada, ela é extravagante, ela vai fazer qualquer coisa para alcançar Deus. Por quê? Porque ela entende que ela foi perdoada. Essa mulher é isso, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aleluia. Então, a segunda voz que o sangue de Jesus fala é que nós somos amados. Amém? O sangue fala, primeiro ponto, sobre o perdão da qual Jesus nos redimiu. O segundo ponto fala sobre o amor que é através do ato de Jesus para conosco. Não está no meu script, Eric, mas põe aí, João 3,16, vamos lá. Aleluia. João 3,16. Quem tem amor faz isso? Quem tem amor? Só quem tem amor. Eu sendo pai, vocês já sabem a minha visão, né? Eu sendo pai, sendo avô, vocês dependendo, vocês já sabem, né? Mas olha só o que o pai faz por nós que não merecíamos nada. Porquanto Deus amou o mundo, como? Deus o quê? Deus amou. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu. Já não dá mais, para mim não dá. Eu amo tanto assim, ao ponto de dar um filho, de dar um neto. Mas Deus, Ele amou. E amou que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Aleluia. Isso é amor. Isso o sangue de Jesus clama constantemente. Não está falando de coisas superiores. Enquanto de Abel clamava por coisas pequenas, como justiça, vingança. Olha para mim, Deus, o que Ele fez comigo. O sangue de Jesus nos fala do quanto nós somos amados. O sangue de Jesus nos fala que não existe acusação sobre você, porque nós fomos redimidos. O sangue de Jesus fala que o amor dele por nós é algo da qual a gente não vai entender. Ainda que nós estejamos no céu, esse tal maneira aí a gente não vai conseguir entender. Porque é algo que vai além da compreensão humana. É algo que é infinitamente maior do que qualquer um de nós. Eu não daria meu filho, nem meu neto, por amor de ninguém. Mas Jesus deu. E por amor de pessoas que não queriam Ele. Por exemplo, eu. Então você é especial para Jesus. Você é especial para Jesus. Você é especial para Deus. Não deixe que o inimigo jogue coisas na sua cabeça que te façam ter outro entendimento. Por quê? Porque Ele deu o Filho dele por mim e por você. Amém? Continuando. O sangue também nos fala sobre fé. O sangue de Jesus nos fala sobre fé. Hebreus capítulo número 11, verso de número 6, diz, Hebreus 11, 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O sangue de Jesus nos direciona também a termos esse entendimento, que sem fé é impossível agradar o Senhor. Tem uma história no Evangelho, deixa eu até pegar essa referência aqui, Marcos, livro de Marcos, capítulo número 5, eu gosto desse nome. Marcos, capítulo número 5, versículo 2, fala de um personagem da qual ele não podia se movimentar. Ele era um homem paralítico. Ele não podia ir, não podia fazer nada. Mas ele tinha alguns amigos que levaram ele até a presença de Jesus. E quando ele chegou na presença de Jesus, ali naquela casa estava a porta, estava muita gente na porta. Na janela tinha muita gente, não tinha como ele entrar nem pelas portas, nem pelas janelas. Os amigos então tiveram uma ideia: o que é que a gente pode fazer para levar o nosso amigo até Jesus? Aleluia! Como é que nós podemos fazer para levar os nossos amigos até Jesus? Ande com pessoas que queiram te levar para perto de Jesus. Ande com pessoas que queiram te levar na presença de Jesus. Uma pessoa que não quer que você esteja na presença de Jesus, cuidado,
pode não ser um bom amigo, porque o verdadeiro amigo, ele quer aquilo que foi bom para ele, ele quer compartilhar com você também. Então esse paralítico, ele tinha 4 amigos. Ele viu que a porta estava cheia, a janela estava cheia. O que é que ele faz? Ele disse: olha, o telhado dá para ele. Vamos então trazê-lo pelo telhado. E Jesus viu a ação deles. Jesus, quando ele viu que os amigos estavam descendo ali o paralítico pelo telhado, o que o texto diz? O texto diz assim que Jesus, olhando a fé deles, aleluia, olhando, Jesus vê a nossa fé. O sangue de Jesus clama sobre isso. Deixa eu ler para não ficar nas minhas palavras, né? Acompanha comigo aí, versículo número 5. Vendo-lhes a fé, olha aí Jesus vendo a fé dos amigos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Só que algo, presta atenção aqui. Falar isso naquele tempo, naquele contexto, é música cheia de falar. É música cheia de falar isso. Por quê? Naquele tempo existia uma lei de que se eu tivesse uma enfermidade, se eu tivesse uma doença desde que eu nasci, existia uma ideia da qual eu estava debaixo de maldição. Eu estava desobediente à lei de Moisés. Por exemplo, se eu nascesse com um problema no ouvido, eu era uma pessoa que não ouvia. Perante os religiosos daquele tempo, falar: essa pessoa está assim, porque ela é desobediente aos mandamentos de Moisés, às leis antigas. Então, quando Jesus ali fala para aquele paralítico, fala para os amigos ali também, dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados, gerou uma multidão ao redor, nos religiosos, um burburinho, virou um negócio de cochicho. Vamos continuar, versículo número 6. Alguns escribas eram pessoas que escreviam, né? Estavam sentados ali e pensavam em seus corações, como ele se atreve a falar assim? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado senão um, que é Deus? Continuando, Eric. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles estavam pensando, disse: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que te é mais fácil, dizer ao paralítico que os seus pecados estão perdoados, ou dizer ao paralítico: levante, tome o teu leito e ande? Verso 10. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico. Olha Jesus falando ao paralítico agora: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Versículo 12. Então o paralítico se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, a cama, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa. Aleluia. Então, um dos sinais que o sangue de Jesus fala é sobre fé. Aqui nós vemos que Jesus ele estava de olho na fé daquelas pessoas ali. E ele vê que quando aqueles amigos trouxeram, houve tudo aquilo ali, gerou todo uma mexerica, alguma coisa assim, entre os religiosos que estavam ali. Jesus desafiou, sabia o que eles estavam falando, falou: o que é mais fácil, eu dizer para ele: levanta e anda, ou dizer os teus pecados estão perdoados? Jesus entende que a fé, quando nós temos fé, nada fica limitado para nós. Amém? Jesus ele declarou o perdão ao paralítico antes de curá-lo fisicamente. Presta atenção. Jesus declarou o perdão ao paralítico antes de curá-lo fisicamente. Isso acontece porque era impossível de acontecer naquele tempo, porque a lei falava que se você estivesse desobediente a Deus, algo de ruim viria para você. Ou seja, para você andar uma pessoa sã, 100%, com a saúde perfeita, você tinha que estar debaixo de obediência do velho mandamento. Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 2, fala sobre isso. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 2. Ele está falando aqui, vou resumir:
Se você andar certinho comigo, você vai ser abençoado. Se você pisar na bola, você vai estar debaixo de maldição. Então, se a pessoa nascesse com algum problema de paralisia, como aquele paralítico, está sob maldição. Mas se você obedecesse, naquele tempo, o entendimento era esse. Só que Jesus, ele quebra isso. Jesus, ele quebra isso. Porque lá no Deuteronômio está escrito assim, ó, se você ouvir atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que lhes ordeno, o Senhor teu Deus exaltará você sobre todas as nações da terra. O 2 só para finalizar. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre você virão e alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, para a gente poder ser abençoado no Velho Testamento, era debaixo de merecimento. Velho Testamento, merecimento. Hoje o que é? Hoje é merecimento. Hoje eu tenho que cumprir a lei de Moisés nos dias de hoje? Eu tenho que cumprir as leis de Moisés no dia de hoje? Não. O que é que vale realmente hoje? Vós fosse salvo pela graça. O que é a graça? Graça é um favor da qual nós não merecemos. Deus olhou para mim e para você, e Ele liberou graça sobre as nossas vidas. A graça do Senhor nos alcançou hoje. É a graça que nos motiva a estar aqui hoje. Porque se eu tentasse cumprir a lei, eu não iria conseguir. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que as leis é só aqueles 10 mandamentos ali. Mas não é somente os 10 mandamentos. Existem um total de 613 leis que era impossível qualquer ser humano cumprir. Mas Jesus cumpriu todas. Então aqui fala sobre a questão de fé. Já para finalizar, outro ponto aqui fala também que o sangue de Jesus ele nos fala sobre o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós tem a ver também com o sangue de Jesus. Olha só, Atos capítulo número 10. Atos capítulo número 10, versículo 43 ao 44. Veja bem, aqui era Pedro. Pedro ele estava indo na casa de um irmão chamado Cornélio. E quando ele estava na casa do irmão Cornélio, ele estava falando sobre remissão. Remissão. Eu acabei de falar aqui sobre remissão, não falei? Jesus pagou um preço por nós, amém? Então, o irmão Pedro estava falando na casa de Cornélio sobre remissão. E aconteceu que enquanto ele falava, aleluia, enquanto ele falava, olha, a remissão, Jesus pagou o preço por nós. Enquanto ele falava, aconteceu isso aqui. De todos os profetas, é a pregação de Pedro, de todos os profetas, de que por meio do seu nome, tudo que nele crê, recebe remissão, não é isso? Remissão dos pecados. Versículo outro enquanto Pedro falava, veja bem, Pedro não tinha terminado nem a mensagem, mas enquanto Pedro ainda falava essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos o que ouviam a mensagem. A mensagem de Pedro era sobre o sangue que nos liberta do pecado. Era o tema da mensagem de Pedro. O sangue que nos liberta da culpa de qualquer acusação. E ele nem terminou aquilo ali, o Espírito Santo caiu sobre aqueles irmãos. E foi a primeira vez que os irmãos foram cheios ali. Foram cheios. Tanto é que os discípulos ali ficaram, vocês nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo. E eles ficaram cheios porque era gentios sendo cheios do Espírito Santo. Então o sangue também nos fala sobre isso. Por que o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo? O Espírito Santo, o que ele é para nós? É um revestimento. Enquanto eu não tiver o Espírito Santo sobre a minha vida, eu não vou ter poder suficiente para executar alguma coisa. Quer ver um exemplo? Eu já cansei de falar, vocês estão até já sabem isso de cor, né? Eu sou uma pessoa tímida. Eu não tenho dificuldade de estar em lugares assim com muita gente. O que é que me capacita? O que é que me capacita de estar aqui hoje? É o Espírito Santo, é um revestimento. O revestimento do Espírito Santo sobre a minha vida faz com que eu possa estar aqui hoje, trazendo uma palavra de poder na sua vida.
Então, o Espírito Santo, nós precisamos do Espírito Santo para que nós possamos realizar algo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Ministério Louvor pode estar subindo já. Amém? Aleluia. Então existe uma conexão direta entre o perdão através da remissão dos pecados e o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado somente àqueles que recebem o perdão de pecados, né? A palavra usada ali para remissão de perdão significa total libertação. Quando Pedro pregou sobre o perdão, o Espírito Santo desceu, confirmando que o perdão não é apenas uma manifestação do Espírito, mas também um canal para que Deus habite em nós, capacitando-nos a viver para Ele. Amém? Outro ponto que eu não vou entrar, fala sobre maturidade, amadurecimento. O sangue de Jesus fala para nós também sobre amadurecimento. Essa referência está lá em 2 Pedro 1, versículos 5 ao 9, que diz: por isso mesmo, vós reunidos, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude e a virtude do conhecimento. Então, a maturidade tem a ver também com aquilo, um dos pontos que o sangue de Jesus clama. O sangue de Jesus clama coisas superiores, amém? O sangue de Abel clamava algumas coisas, amém? Mas o sangue de Jesus fala coisas maiores, da qual estão além daquilo que a gente pode entender. Você é você é alguém especial para Deus. Você é alguém especial para Jesus. Eu não sei de que forma você passou por aquelas portas ali, mas eu quero te dizer nessa noite que o sangue de Jesus, ele clama por você. O sangue de Jesus clama por você. Eu não sei dos seus problemas, eu não sei das suas lutas, mas o sangue de Jesus, ele clama mais que o sangue de Abel. E o sangue de Abel era algo benéfico para nós humanos, mas o sangue de Jesus é algo elevado, é algo que vai além de algo humano. O sangue de Jesus fala da qual nós estamos hoje justificados perante Deus. O sangue de Jesus diz que aquele que entende o poder do perdão, ele consegue amar. Eu acho engraçado, né, que muitas das vezes nós entramos em algumas situações da qual nós temos dificuldade de liberar perdão ou de receber perdão. E muitas das vezes eu conheço histórias. Vou contar rapidinho essa aqui. Uma vez um pastor fez no Brasil, ele visitou uma outra igreja e ele pregou algo referente sobre perdão. Quando terminou o culto, veio uma irmã e falou assim: eu odeio meu marido. Eu odeio meu marido porque meu marido é isso, é isso, é isso. E o pastor falou: quantos anos você tem de igreja? 50 anos de igreja. E o seu marido, cadê ele? Meu marido morreu. Meu marido morreu já tem mais de 30 anos. E você ainda está, depois de 30 anos, de seu marido morreu, odiando seu marido ainda. Vai viver, mulher. Larga a mão disso aí está te fazendo mal. Porque a pessoa que não entende o poder do perdão que Jesus fez na cruz ali, veja bem, Jesus, enquanto os romanos estavam pregando ele, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que. E muitas das vezes nós não conseguimos liberar perdão para coisas tão pequenas. Ninguém pregou um prego na minha mão. Ninguém colocou uma coroa de espinho na minha cabeça, a ponto de eu não poder liberar perdão, como nós temos que liberar. Jesus, ele fala: quantas vezes nós temos que liberar perdão para o nosso irmão? 70 vezes 7 por dia. E eu não sei de que forma você chegou. Talvez você esteja precisando liberar perdão para alguma situação, algo específico que aconteceu com você há muito tempo atrás. Libera isso aí. Libera. Eu sou filho de pais separados, né? Vivi com meus avós. Cresci com muita raiva do meu pai. Indo para a igreja já tendo liderança na igreja. Até chegar o dia que eu precisei liberar perdão para o meu pai. Eu precisei ir no Brasil, pedir perdão para ele. Enquanto eu não pedi perdão para meu pai, não caminhava, as coisas não caminhavam. Depois que eu pedi perdão para ele, por tudo aquilo que ele tinha feito, porque meu pai ele era alcoólatra. Depois que eu fui lá no Brasil, liberei perdão sobre ele, liberou perdão sobre mim. Nós nos perdoamos.
minha vida mudou depois daquele dia. Eu pude caminhar, já não caminhava mais como se estivesse carregando algo pesado. Já carregava feliz, porque saía o peso de mim. Talvez você esteja aqui hoje carregando coisas pesadas que Deus ele espera que você jogue para trás isso aí. Por quê? Porque o sangue dele fala isso. O sangue de Jesus fala que você é livre disso. Amém? Vamos orar. O Ministério do Louvor, eu creio que vai estar em torno do louvor. Eu olho para a cruz, meu irmão. Graça e paz, igreja. Vamos começar com os recados da semana. Então, pode se sentar, gente. Fica à vontade. Sexta-feira temos célula. Aleluia. Célula Nova Aliança na casa do irmão Márcio e do Chico, às 20h30. Célula Afulano Megumi na casa da irmã Fátima, às 8h30. Célula Ajudar com os Adolescentes, às 8 horas. Célula Equibalo com os jovens, às 8 horas. Amém? Dia 23, sábado, após o culto, reunião com todos os líderes de célula e servos. Não esqueçam. Nós continuaremos com a arrecadação para a ação do Natal Solidário da família Afrodex. Foi solicitado já vários produtos, né? E agora nós queremos focar em brinquedos. Então eu gostaria de pedir, por favor, se cada um pudesse trazer um brinquedo pelo menos do Raquem, para a gente conseguir juntar bastante. Claro, quem quiser trazer fralda, lata de leite, fica à vontade. Mas agora vamos focar em brinquedos. Vamos fazer um Natal bem especial para as crianças. Amém? Se ficar alguma dúvida, estamos à disposição. Deus abençoe.